Na última semana, eu falei basicamente sobre a soberania de Deus. Eu falei que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, e é isso que nós vemos aqui no livro de Jonas por todas as partes. É Deus quem governa o mar, os animais marinhos, é Deus quem ordena a tempestade, é Deus quem quebranta o coração dos homens maus, como nós veremos aqui, dos ninivitas, dos perversos. É Deus quem cuida da relva, da planta, é Ele que faz crescer, é Ele que faz morrer. E Deus cuida inclusive do verme. Até o verme que aparece aqui estava no controle do Senhor. E eu terminei dizendo que, de fato, os propósitos do Senhor, eles vão se cumprir. Deus, quando Ele tem os seus decretos e os seus propósitos, nada foge da sua alçada. Nada. Ainda que nós, homens, venhamos a querer fazer diferente daquilo que Deus fez, nada foge do controle do Senhor. E tudo aquilo que Ele planeja acontece. Portanto, se nós sabemos a vontade de Deus, e como que nós sabemos a vontade do Senhor? É através da palavra. Essa é a forma de você saber a vontade de Deus. Se você vai para a palavra do Senhor e você viu o seu coração diferente daquilo que a Escritura diz, siga a Escritura. Se você pensa em tomar uma decisão e o seu eu, lá no seu íntimo, quer fazer algo diferente daquilo que a palavra do Senhor diz, não siga o seu eu, não siga o seu coração, não siga a sua mente. Siga a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que vai se cumprir. E quando nós somos teimosos, queremos fazer a qualquer custo a nossa vontade, o que nós vemos é o cumprimento de Jonas, né? Ou você faz por bem, ou você vai para onde Deus mandou de navio, ou você vai vomitado no ventre de um peixe, mas você vai. Então é de suma importância obedecer. Mas com base nisso, eu vou passar apenas 2 princípios aqui hoje. Põe o primeiro, por favor. A primeira coisa que nós vemos é a graça de Deus sobre os idólatras e maus. É isso que nós vemos aqui. Lembra esses marinheiros? Diz a Escritura que eles oram ao seu Deus. Cada um tinha um Deus. Eles oram ao seu Deus. Nínive, né, para onde Deus comissionou Jonas, Nínive significa de fato, né, cidade do peixe. Cidade do peixe. A idolatria era tão grande ali que eles adoravam a deusa peixe, né, que era a deusa deles ali, que chamava Nanche. E eles tinham um mito fundador, que tinha sido um deus peixe que tinha sido fundado, que tinha fundado aquela cidade. E por conta da história de Jonas, né? Olha, Jonas, ele veio na barriga de um peixe, foi vomitado aqui. Alguns comentaristas vão dizer que isso fez aquele povo ser mais propício à mensagem ao qual Jonas ia falar. Por quê? Porque tudo girava em torno do peixe, naquela cidade. E logo, então, a gente vê, né, essa conexão simples entre Jonas, o peixe, e aquele povo. O grande tema do livro de Jonas, você vai ver, né, em todos os 4 capítulos, você vê a soberania de Deus sobre todas as coisas, como eu disse no começo, todas, sem exceção. Do homem ao verme. E a mensagem do livro de Jonas, ela se concentra na salvação dos inimigos mais repugnantes para o povo de Israel. É a mensagem de salvação para os arqui-inimigos do povo de Deus, a quem eles mais temiam, o povo mais perverso e que mais judiava das outras pessoas. No versículo 2, né, no versículo 2, acho que a gente leu semana passada, mas se lê comigo de novo, ele diz assim: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Vai à cidade de Nínive. Por que você acha que Deus, ele se preocuparia com um povo que a princípio não é o seu povo? Por que Deus se preocuparia em mandar um profeta, um hebreu, pregar a mensagem de arrependimento e salvação para um povo extremamente perverso como os ninivitas? Por que será? Por que Deus queria alcançar aqueles ninivitas que eram absolutamente idólatras? Olha, é simples. Deus está querendo mostrar que Ele não é Deus apenas do seu próprio povo, dos hebreus, mas Ele é Deus de todas as nações. Então, esta é a grande mensagem do texto. Por isso, Ele alcança os marinheiros, que eram idólatras, que estavam orando cada um para o seu Deus, e Ele também alcança os ninivitas, que também eram idólatras e extremamente perversos. Ainda que você nunca tenha se dobrado diante de uma imagem de gesso, a Bíblia diz que nós, por si só, somos idólatras. Eu, por exemplo, né, eu vejo a história de Jonas, de Deus convertendo os idólatras, eu me vejo na pele desse povo, sabe por quê? Porque eu era esse povo.
Eu vim do ápice da idolatria da nossa região, era até coroinha da Basílica de Aparecida e várias outras igrejas lá. E eu vejo que, e você sabe, né, Aparecida tudo gira em torno da idolatria. E Deus salva pessoas de lá, né? Não só eu, né, meu primo, a esposa dele, a família dele, todo mundo de lá. Para mostrar que Deus ele continua sendo misericordioso. Só que você pode pensar assim, não, mas eu nunca tive esse defeito, né, esse problema, esse pecado de me dobrar diante de uma imagem de gesso, de madeira, seja lá o que for. Ainda que você não tenha feito isso. Mas quantos de nós não nos dobramos diante de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia? Fazemos de Cristo um ídolo. Porque ídolo não é apenas imagens feitas pela arte e imaginação do homem, não. Mas é tudo aquilo que nós construímos em nossa mente também. Então, se você molda um Jesus Cristo diferente daquilo que a Escritura diz qual é, você está adorando um ídolo. E isso nós vemos aos montes dentro das igrejas evangélicas hoje, aos montes. O Jesus que muitos dizem servir é um Jesus que apenas ama, é um Jesus que não pune, é um Jesus que não repreende, que condena muito menos, nem julga. Então nós fazemos a imagem desse Jesus Cristo e achamos que ele é um Deus verdadeiro. Não é. Não é. Lembra que Jesus Cristo, o próprio, ele chega uma vez lá, o povo está fazendo a casa do pai dele comércio, ele vai, ele vira as mesas, ele dá chicotada, bicuda para tudo que é lado. Você consegue imaginar esse Jesus paz e amor dos crentes de hoje fazendo isso? Bicuda, virando mesa e chicotada para tudo que é lado? Sim, ele fez. Ele fez isso. As pessoas que às vezes idolatram esse Jesus Cristo que não é bíblico, eles não leem a Bíblia. E é por isso então que eles formam talvez o ídolo deles, que tem o nome do Deus verdadeiro, Jesus Cristo, eles formam com base em pedaços tirados da Escritura, mas é como se fosse um Frankenstein, né? O Frankenstein é um pedaço de cada um. Então eles formam um Cristo de acordo com aquilo que eles querem. Aquela Bíblia de promessas, acho que dá para fazer bastante isso, né? Aquelas promessas onde são textos absolutamente fora de contexto, pode nos gerar um Jesus Cristo que não tem nada a ver com a Escritura. Mas veja, Apocalipse vai dizer que aqueles que não se arrependem de seus pecados, esses receberão do furor, da ira do Cordeiro. Esse é o mesmo Jesus ao qual nós estamos falando. É tão certo que Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 14 e 15, vai dizer assim: bem-aventurados que lavam as suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, fora do céu, da salvação, né, da cidade celestial. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Que coisa! Os cães, feiticeiros, idólatras, os que amam e praticam a mentira, os homicidas. Mas outra pergunta importantíssima que eu e você devemos saber a resposta é a seguinte: Deus diz aqui no versículo 2, como nós lemos, né, que a maldade desse povo subiu até mim. A idolatria aqui é notória por conta da cidade que eles moravam. Mas eu e você devemos perguntar, quais outros pecados? Porque para os pecados deles terem subido a Deus, gente, esse povo tem que ter pecado demais. E a gente precisa saber até mesmo para se desviar desse caminho, não seguir o mesmo caminho que eles. Agora, para a gente saber quais pecados esse povo aqui cometia, porque aqui no versículo 2 não diz, né? Só diz isso, né? Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Para que você entenda isso de uma forma mais completa, você precisa entender a profecia de Naum, que era contemporâneo de Jonas, e ele profetiza justamente um julgamento contra Nínive. E, por exemplo, olha o que ele vai dizer sobre a idolatria. Põe ele. Naum, capítulo 1, versículo 14. Contra Nínive, contra os ninivitas, esse povo ao qual Deus tinha incumbido Jonas de pregar. Olha o que vai dizer. Contra ti, porém, Nínive, o Senhor ordenou que não houvesse mais descendência no teu nome. Exterminarei do templo dos seus deuses as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és maldita. Esse é o juízo de Deus sobre eles. Sobre violência, mentira e medo, capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: ai da cidade de sangue, porque sangue, né, matava muitas pessoas. Ai da cidade de sangue, ela está toda cheia de mentiras, de roubo, e não solta a sua presa. Você consegue ver? Esse povo, ele era sanguinário, esse povo, ele era cheio de mentiras e roubo. Não só isso,
Fala sobre moralidade também. Capítulo 3, versículo 4 de Naum. Tudo isso por causa de tantos adultérios da prostituta formosa, da mestra das feitiçarias, que vendia nações com sua prostituição e famílias com suas famílias. Era um povo totalmente pervertido. Pervertido. No versículo 19 vai dizer que não há quem não tinha sofrido com a maldade desses ninivitas. Para você ver que eles eram um povo extremamente perverso. Extremamente perverso. Tem um teólogo luterano chamado W. A. Mayer, ele dá algumas explicações a mais de como esse povo agia. Colocou ali? Olha o que ele vai dizer. Além daquelas maldades citadas pela Bíblia, né? Historicamente, olha como eram esses homens. Os ninivitas, aos quais Deus tinha mandado Jonas. A prática atroz de cortar as mãos e os pés, orelhas e narizes, arrancar os olhos, cortar cabeças e então amarrá-las nas vinhas ou amontoá-las em frente aos portões da cidade, a total crueldade pela qual cativos poderiam ser empalados ou esfolados vivos por meio de um processo em que a sua pele era gradualmente e completamente removida. E essa atrocidade sistematicamente planejada e imposta pela cidade sanguinária deveria agora ser vingada. Expliquei para os irmãos, né, o que é empalado. Os ninivitas, quando eles capturavam seus inimigos, arrancavam olhos, línguas, cabeças, empalavam, que é você pegar uma lança, né? Colocar ali no orifício traseiro, retal e esticar até sair pela boca. Assim eles faziam. Esfolavam as pessoas literalmente. E repare, ele disse que era algo sistemático. Não era uma vez ou outra que eles agiam assim, né? Foram extremamente maus com esse povo aqui. Não. Sistematicamente, assim era a doutrina deles. Essa é a razão por que Jonas é enviado para pregar uma mensagem de juízo para eles, porque eles eram extremamente malignos. Então Deus envia-os, vai e prega para que eles se arrependam dos seus pecados, porque todos, sem exceção, precisam ouvir a mensagem do arrependimento. Desde perversos, como esses homens, a nós, que por vezes não empalamos ninguém, não esfolamos ninguém, mas quantas vezes esfolamos a moral de alguém, fazemos aquilo que é errado, pecamos da mesma forma, e para Deus pecado é tudo pecado. Arrependam-se, porque em poucos dias você vai ser destruído. Essa era a mensagem para Nínive. Ainda 40 dias vocês serão destruídos. E essa é a mensagem que nós devemos levar para todas as pessoas. Ainda que algumas tenham mais que 40 dias. Claro, a gente espera. Mas todos serão destruídos se não se arrependerem. Há divergências, né, do porquê Jonas ele não queria ir a Nínive, porque no versículo 3 vai dizer que ele estava fugindo da presença do Senhor. Leia comigo. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Há uma outra tradução que diz que Jonas fugiu para não profetizar no nome do Senhor. E, primeiro, Jonas poderia estar com medo? E eu acho que sim. Sabendo quem era esse povo, até eu tinha medo. Tem essa possibilidade? Tem. Mas eu não acredito que era essa. Eu acredito, como a maioria dos comentaristas dizem, que Jonas ele não queria ir, porque ele sabia que se ele pregasse a palavra de Deus e houvesse arrependimento, sabe o que aconteceria? Deus aceitaria aquele povo. E ele não queria ver aquele povo convertido. Por isso que ele termina emburrado, mal. Por que o Senhor foi converter esse povo? Ele termina o livro assim. Mas é o seguinte, queridos, olha, eles eram os arqui-inimigos do povo de Deus. Eles queriam matar o povo de Deus. Por mais que nesse período eles estavam enfraquecidos, mas eles eram inimigos em potencial. E se você alimenta seu inimigo, ele vai se virar contra você. Imagina o seguinte: Deus ele vai enviar você como missionário para que vidas sejam salvas. Ele diz assim: eu quero que você saia daqui e vá pregar lá no sindicato dos metalúrgicos. Vai lá! Para o Barba e sua equipe. Dá para entender um pouquinho porque que Jonas ficou furioso, né? Dá para entender. Jonas, ele é a história de um homem que está fugindo de Deus e de um Deus correndo atrás deste homem. Qual é o nome que é dado? É este favor feito a pessoas que não merecem. Graça. É isso que nós vemos por toda a Escritura. Deus, com sua graça, correndo atrás de pecadores que estão fugindo do Senhor.
E graça literalmente é isso, né? Favor imerecido. Você não fez por merecer e mesmo assim você recebeu. Thomas Carlyle, põe ali, por favor. Thomas Carlyle, ele diz assim, uma definição fantástica também a respeito de graça. Graça é mais do que favor imerecido. Se você alimenta um mendigo que te chama, isso é favor imerecido, mas dificilmente é graça. Mas suponhamos que depois de o roubá-lo, ou seja, o mendigo te roubou, você então o alimente. Isso seria graça. Graça, então, é o favor demonstrado onde há demérito positivo naquele que o recebe. A pessoa não apenas não fez nada para que ela merecesse graça. Mas não fiz nada, então eu agi com graça. Não, a pessoa ela fez o que era errado. E fazendo o que é errado, agir com graça. Isso, de fato, é uma definição fantástica que é graça. No livro de Jonas, Deus ele não estende a sua mão graciosa e misericordiosa a simples povos pecadores. Não, não é só isso. Ele estende a pessoas extremamente pervertidas, a pessoas extremamente perversas, extremamente idólatras. Eram pecadoras, mas pecadoras com P maiúsculo. Ele estende as suas mãos aos piores inimigos que naquele momento haviam se levantado contra o seu povo. Os piores inimigos. Graça, portanto, não é só quitar a dívida de alguém, é você pagar a dívida de alguém que fez algo de mal para você. E nós vemos Deus fazendo isso o tempo todo. Porque se Deus, se ele fosse reservado, pensa nisso, pastor do céu, mas Deus fazia o bem para esse povo. Mas se Deus não alcançasse esse povo, não alcançaria a gente também, porque nós também não éramos povo dele. Então, ainda bem que Deus resolveu ter misericórdia e graça desses perversos, porque anos mais tarde, séculos mais tarde, poderia ter misericórdia de nós, como teve. E segundo, e último para encerrar, põe ele, por favor. Segundo e último princípio para encerrar, o sinal de Jonas e as consequências da desobediência. No Novo Testamento, há 3 passagens que citam a respeito de Jonas: Mateus 12, Mateus 16 e Lucas capítulo 11. A mais conhecida, talvez, é Mateus 12, 39 a 40. Põe ele, por favor. Não tem? Mateus 12, 39 a 40, aqui nós vemos o próprio Jesus Cristo citando a história de Jonas. E lembra que eu falei nas primeiras pregações? Se você dizer que Jonas ele é apenas uma parábola, apenas uma história, você vai ter implicações em dizer que Jesus Cristo estava mentindo, porque Jesus Cristo cita Jonas como fato, não como parábola, não como analogia, não, ele cita Jonas como algo que aconteceu, um fato histórico. Então, se você não acredita que Jonas é verídico, você está dizendo que Jesus Cristo mentiu. Mateus capítulo 12, verso 39. Mas ele lhes respondeu, Jesus respondendo àqueles homens que o estavam indagando: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Dentre os vários significados do sinal de Jonas, como nós vemos Jesus falando aqui, o mais provável, o mais ideal mesmo é essa questão da comparação, Jesus compara ele com o próprio Jonas. Ele diz, olha, uma comparação é Jonas aprisionado no ventre do grande peixe e eu aprisionado no ventre da terra, no centro da terra. Então ele usa Jonas como uma comparação. Os 3 dias e 3 noites que Jonas passou ali de perrengue danado no ventre do peixe, e aquilo que eu passei 3 dias na morte é um paralelo. Só que você veja, o mesmo Deus deu um final extraordinário e feliz para ambos. Por isso o próprio Jesus Cristo equipara essas coisas, assim como Jonas, o Filho do Homem também. Esses 3 dias no ventre do peixe e seu livramento funcionam mais ou menos como se fossem representações da crucificação. Jonas foi crucificado, mas ele passou por um martírio também terrível. Sepultamento e posterior ressurreição de Jesus Cristo. Porque não foi isso que aconteceu? Assim como o grande peixe, depois de 3 dias, cuspiu Jonas em terra, assim Deus, depois de seu filho ter morrido, 3 dias após sua morte, ele faz a mesma coisa para que o seu filho volte à terra. E olha que interessante, Jonas, ele é ele é o único profeta que deliberadamente diz assim para Deus: não vou.
Você imagina, Deus mandava, todos obedeciam. Jonas é o birrento da história. Sempre tem que ter um, né? Não, eu não vou. Jonas, ele expressamente ele diz não. E ele não apenas diz não, mas como ele bate o pé com Deus, ele faz coisas, queridos, que se a gente fosse Deus, a gente já tinha matado ele, não vai virar tripa do peixe mesmo, não tem como não. Muito desobediente. É tão certo que Jonas, Deus disse para ele, olha, eu quero que você vá a Nínive. Da onde Jonas estava, que chamava Gat-Hefer, que era a cidade dele, até Nínive era 800 quilômetros. Queridos, é uma caminhada violenta, né? 800 quilômetros. E é legal, né, que no mapa, na Bíblia, por exemplo, na Bíblia de Genebra tem esse mapa aí, só que não tem nem espaço suficiente para mostrar o quanto Jonas correu, né? Tem até uma setinha e depois um outro mapa. Deus manda ele para Nínive, que seria 800 quilômetros, para ele ir, ia demorar um certo tempo ali. Ele desce a Jope e vai para Tarsis. Ele vai 3.700 quilômetros, caminho contrário. Ou seja, Deus tinha mandado ele para Nínive e ele pegou uma distância ali cerca de mais ou menos 4.500 quilômetros só para não obedecer. Isso aqui era birra mesmo. Eu estava falando com o Gustavo hoje à tarde, né? E o que eu estava jogando no Google lá, falei 4.500 quilômetros. É Pinda até Roraima. Olha a distância que ele foi só para não obedecer a Deus. Pinda, Roraima, né? Ali perto da Venezuela, Suriname. E eu estava tentando colocar lá para ver o caminho, né? Mas nunca dava o GPS. Eu falei, que raio de negócio. Como assim? O Google Maps não funciona daqui lá. Daí o Gustavo falou, pastor, aqui de Santarém até Manaus, quando eu fui, não tem estrada. É 1 dia e meio de balsa para depois mais 5 dias para vir de lá para cá. E que coisa, o Gustavo veio de balsa e carro. Jonas pegou esse percurso aí de peixe. Tudo para desobedecer. Mas você percebeu que mesmo a gente indo para o caminho oposto, Deus faz com que os seus propósitos se cumpram? E essa é a realidade de muitos. Muitos estão dispostos a fazer de tudo, coisas absurdas, extremamente cansativas, só para não obedecer. O ser humano ele é esperto, craque em fazer isso. Ele consegue arrumar milhões de serviços justamente no dia do culto, para quê? Porque não fui porque eu estava trabalhando. Nem que seja trabalhar longe. Mas o ser humano ele é craque em dar desculpas. E Jonas pagou até a passagem dele. O ser humano está disposto até a pagar para não obedecer a Deus. Mas toda essa desobediência, nós vemos que ela tem um preço muito caro. Como tem um preço muito caro? No versículo 4, vai dizer que aquela tempestade, ela não foi coincidência. Não. Aquela tempestade foi fruto da desobediência de um homem. E como eu preguei no culto domingo, que não tinha nada a ver com esse texto, mas para você ver como que as coisas se completam, o pecado ele traz desgraça não apenas para a nossa vida. Porque se o pecado, queridos, desgraçasse apenas a gente, já era. Quem errou que pague. Mas você sabe, o pecado atinge inúmeras pessoas ao nosso redor. Se você teve um pai que foi um alcoólatra, não gostava de trabalhar, as escolhas, os pecados do seu pai refletem na sua vida. Provavelmente você teve muita dificuldade quando você foi criança, na sua infância. Se você teve uma mãe que ela foi embora de casa, não apenas ela sofreu por conta de ter largado seu pai e ido embora, mas a família sofre, óbvio que sofre. Filhos de pais separados, via de regra, são os que mais dão problemas na escola. Isso é estatística. É claro, nós cremos que com Deus, né, Deus é capaz de reverter, mas naturalmente falando, é assim que funciona. Essa tempestade foi a forma de Deus chamar a atenção daquele servo desobediente. Tempestades, tribulações, ventanias, para que Jonas pudesse perceber que ele estava fora do caminho, desobedecendo. Quantas vezes nós somos tão ignorantes que não conseguimos perceber, né? Que o nosso barco balançando, que a ventania sobre a nossa vida, pode ser justamente Deus nos dando alerta de que nós estamos desobedecendo, estamos pegando o caminho errado. Conosco é assim também. Esse profeta, por conta de sua fuga, ele traz problema aos que estavam ao redor dele. Aqueles marinheiros não eram nem amigos deles, nem conhecidos, conheceram no barco. E por conta do pecado dele,
Aqueles homens estavam quase morrendo. O navio estava a ponto de despedaçar, como nós lemos aqui no versículo 4. É interessante, né, que ali no texto maçorético, diz que o navio imaginava se despedaçar. É ali uma figura de linguagem, né, do que nós chamamos de prosopopeia, quando sentimentos ou falas são atribuídas a seres inanimados. E o navio pensou que ia se despedaçar, para mostrar que, de fato, todos são afetados quando há pecado. Se um filho peca, se um filho vai para um caminho errado, o caminho das drogas, ele não desgraça apenas a vida dele, principalmente dos pais. Se alguém se suicida tentando resolver os seus problemas, resolve os seus problemas, só que deixa problema para um monte de gente. Por isso que eu falo, o suicídio ele é egoísmo. É a pessoa querer resolver os seus problemas e não pensar nas pessoas que estão ao redor, nas pessoas que a amam. Que você venhamos sempre ter essa certeza de que o nosso pecado ele traz desgraça para a nossa vida. Sim, em primeiro lugar. Mas aquelas pessoas que se importam conosco, todas elas vão sofrer por conta do nosso pecado. As mais próximas são as que mais vão sofrer. Jonas fez isso, pagou o preço. Que Deus nos dê a graça de não sermos tão rebeldes quanto ele, mas que diante da vontade do Senhor, em vez de fugirmos dela, nós venhamos a orar como Maria e tantos outros. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim o teu querer. Amém, meus irmãos?